Então, juntos que estamos, mestre querido, no momento encantador, harmonioso, fraterno, de nossos estudos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ao te agradecermos, Jesus, a oportunidade de aqui estarmos na condição em que estamos, ao te agradecermos, nós ainda te rogamos que permaneças conosco, que permitas que nós agora, dirigindo-nos aos mentores desta casa, Deolindo Amorim, Jorge Andréa e todos os demais que estão em nossa tela mental, possam agora nos ajudar, corroborando nosso desejo de estudo da tua doutrina, envolvendo Jesus, neste instante, o nosso querido companheiro, irmão Fabiano Pereira Nunes, que nos traz aqui o seu estudo sobre a nossa querida Revue Spírita, e não tão frequentemente estudada. Graças te damos, mestre, por tudo. Abençoa todos os nossos irmãos em necessidade de saúde, aqui no ICEB e em toda parte, por humanas necessidades que se estendem agora, mestre, diante de teus misericordiosos olhos. Guarda-nos sob tua paz e tua luz, concedendo-nos, como tens concedido, noites, tardes e momentos de estudo e reflexão na harmonia, na tua paz e na tua luz. Que assim seja, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Bem, nós estamos aqui com o nosso irmão Fabiano Pereira Nunes. O Fabiano é médico intensivista, participa do Grupo de Estudos Espíritas Revival, é colaborador com artigos na revista Cultura Espírita, aqui do ICEB, colaborador do programa Uma Bandeira para o Futuro, na Rádio Rio de Janeiro. Fabiano Pereira Nunes, muito obrigada outra vez por estar aqui conosco, aceitando o nosso convite para continuarmos os nossos estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Vamos juntos, fique à vontade. Obrigado mais uma vez, eu quem devo agradecer aí pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos, estudarmos juntos. É um prazer realmente verdadeiro. Eu sei que já é um grupo acostumado a estudar, que tem grandes conhecimentos, então o que nós pensamos em fazer foi trazer alguns apontamentos de Allan Kardec para nossa reflexão, alguns textos para nossa recordação, para nossa reflexão. E na maioria dessas reflexões, vocês já têm esse pensamento, já conhecem o pensamento de Allan Kardec. A Revista Espírita, hoje, como meio físico, né, como revista física, como livro físico, praticamente só temos que a Nobilitar está disponibilizando, mas a Federação Espírita Brasileira ela deixa disponível para se baixar em PDF, gratuitamente. Eu não consigo ler em PDF, eu não gosto muito, eu gosto de livro mesmo, né? Então, eu tenho a minha coleção da FEB, da tradução do Evandro Noleto, mas a editora Nobilitar reimprimiu a edição da tradução do Júlio Abreu, que é uma excelente tradução. Para quem gosta de manipular o livro, né? Como nós, eu sei que vocês também gostam do livro físico. Um pensamento que sempre me acompanha na minha vida profissional vem de um contemporâneo de Allan Kardec, que é o pesquisador, o cientista Claude Bernard, talvez, junto com Jean-Martin Charcot, os dois maiores cérebros que a França viu em termos de pesquisa, de pensamento médico. Claude Bernard, ele é o precursor da chamada hoje medicina experimental, medicina baseada em evidência, e essa frase ela marca muito a medicina baseada em evidências. Aquilo que julgamos já saber é o que frequentemente nos impede de aprender. Então, realmente, quando nós buscamos estudar, algumas vezes ficamos cristalizados em determinadas informações, impermeáveis a rever e até fazer um reajuste da visão geral sobre um determinado assunto. Por isso que Jesus dizia
para os doutores da lei que os publicanos e as meretrizes estavam adiante deles no reino dos céus. O que aqueles publicanos e aquelas meretrizes tinham era o coração ávido, aberto às verdades, à palavra, ao conhecimento do reino de Deus, às leis morais que Jesus estava trazendo. Então, eles estavam ávidos pelo conhecimento, então eles conseguiriam avançar, ao passo que os doutores da lei, embora homens justos, honestos, religiosos, eles estavam impermeáveis às verdades que Jesus vinha trazer, vinha demonstrar. E o próprio Allan Kardec, como a gente vai abrir aqui já a Revista Espírita de outubro de 1865, diz assim: como antes de tudo buscamos a verdade e não temos a pretensão de ser infalível, quando acontece nos enganarmos, não hesitamos em o reconhecer. E essa palavra, essa frase, então, não conhecemos nada mais ridículo do que se aferrar a uma opinião errônea. Então, um exercício que eu faço de mim para comigo, acho que de nós para conosco também temos que buscar, será que o que nós estamos aprendendo, estudando, lendo, é exatamente o pensamento do fundador da filosofia espírita, o pensamento dos espíritos que foram consultados e foram sabatinados para trazer um determinado ensino? É uma reflexão que a gente tem que sempre estar fazendo para estar permeável a rever determinados conceitos, né? Isso aqui para o pessoal, eu gosto de colocar esse slide, a gente vai fazer algum estudo em alguma instituição, com uma pegadinha, né? Com uma casca de banana. Qual o primeiro livro que devemos ler para conhecermos o Espiritismo? E nessa pegadinha, nessa casca de banana, a grande maioria vai dizer o Livro dos Espíritos, porque é a primeira obra espírita. Mas, em O Livro dos Médiuns, nós aqui trazemos essa recordação, Allan Kardec chama a atenção de que a primeira obra que deve ser lida por aquele que quer conhecer o Espiritismo é a obra O que é o Espiritismo. Então, já vamos aqui fazer uma reflexão. Ora, se a primeira obra que deve ser lida por aquele que quer conhecer o Espiritismo é o que é o Espiritismo, a palavra Pentateuco, que é uma adaptação, né, uma extrapolação do Pentateuco mosaico, já não cabe, porque se são 6 obras, as chamadas obras fundamentais, bom, então já não podemos mais chamar de Pentateuco, teria que ser um Sextateuco. Então, o primeiro questionamento que nós vamos fazer é o seguinte: é correto usar a expressão Pentateuco kardeciano? Não, são 6 obras fundamentais. Uma outra reflexão que nós fazemos: quantas instituições espíritas, quantas casas se dedicam ao estudo da obra O que é o Espiritismo, né? Pela sua importância, é uma obra, junto com a Revista Espírita, que merece nossa atenção. Meus queridos, minhas queridas, vou pedir um favor. Em vez de, ao final, nós fazemos o pinga-fogo, uma pergunta, vou abrir para perguntas, vocês querem ir interrompendo ao longo do estudo? Preferem? Nádia, você que está coordenando. Não, isso aí, se você libera, nós todos ficamos liberados para interromper até À vontade, à vontade. Só que eu não consigo ver. Eu não consigo ver quem está levantando a mão, então eu prefiro que fale mesmo. Alguém faça não, mas eles podem fazer aqui pelo chat. Pelo chat eu posso também ler para você as perguntas que entram. Tá bom, então alguém levanta a mão ali no chat, isso. Aí a Nádia me interrompe e faz a colocação. Isso. E aqui, o que é o Espiritismo, Allan Kardec explica. Só uma observaçãozinha. Quem então for fazer oralmente as perguntas, que seja bem breve, para nós ouvirmos mais tempo o Fabiano e menos a nós mesmos, tá bom? Então, eu vou falar até que horas? 10, 10h30? Você vai passar até 10. O nosso horário é até 10. Tá. Mas se você quiser passar um pouquinho, o pessoal adora dormir às 2h, você pode ir até lá. Tá, muito obrigado. Dormir com certeza vai ser fácil. Muito bem. Então, quantas são as obras fundamentais? Já é a primeira reflexão que eu gostaria de fazer. Como vocês sabem,
de 1857 até 1869, Allan Kardec publicou 32 livros, encerrando com o Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. Em 1869, em março de 1869, o Catálogo Racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Quando nós buscamos, e graças a Deus essas obras, a Biblioteca Nacional de França digitalizou tudo, elas estão fotografadas, página por página, então o Espiritismo ele está invulnerável a qualquer tipo de adulteração. Ele está indestrutível, porque a página da publicação está fotografada e disponibilizada na Biblioteca Nacional de França e até mesmo muitas delas no Google Livros. Não só a primeira edição dessas obras, como a segunda, a terceira, as várias edições de livros espíritos, da Gênese. Então, muitas controvérsias elas podem ser resolvidas lendo as diversas edições disponíveis, obviamente, para quem sabe o francês, né? Mas o francês também não é uma língua esotérica que ninguém sabe, a professora Nádia Couto Vale sabe, e muitas pessoas estudam francês. Então, se comparando as diversas traduções, porque em cada edição, as modificações que foram feitas por Allan Kardec, elas têm um objetivo, têm um sentido, têm um significado. E é um estudo muito interessante a respeito das diversas mudanças que foram feitas desde a primeira edição de algumas obras. Então, livros como Carta sobre o Espiritismo, sobre a poesia, estudo da poesia mediúnica, são de uma beleza, de uma profundidade, não só doutrinária, mas principalmente filosófica, que nós não podemos dizer que seriam só 6 obras fundamentais. Tudo que Allan Kardec escreveu é fundamental. Então, são 32 obras fundamentais. Claro que agora algumas obras foram agregadas em um livro só, outras não estão mais disponíveis, mas em língua portuguesa nós temos 23 livros para se estudar. Então, aquela ideia de que nós temos 5 livros ou só 3 livros é jogar fora um ouro, um tesouro de valor inestimável. 23 livros e a densidade e, ao mesmo tempo, a simplicidade fazem dessas obras um tesouro que seria muita falta de inteligência desperdiçar nessa existência, né? E eu acho que é preciso uma encarnação inteira para conseguir, pelo menos, ler todas, porque esses 23 livros, se a gente juntar mais alguns livros, 21, mas vamos falar 23 livros, são todos fundamentais e é todo mundo da grossura de um livro dos Espíritos, 300, 400, 500 páginas. Realmente é uma tarefa que, para uma encarnação, vai ser uma tarefa de Hércules. Como vocês sabem, o livro dos Espíritos ele é a estrutura geral, é o arcabouço daquelas perguntas e as respostas, as explicações de Allan Kardec. Há um desdobramento e um desenvolvimento nas outras obras kardecianas. A introdução e o prolegômenos são desenvolvidas e aprofundadas nas obras do que é a própria obra, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Ela depois foi retirada por Allan Kardec, porque ela foi substituída pelo Livro dos Espíritos, mas nela nós encontramos vocabulário espírita e aquele quadro sinótico das diversas mediunidades, da escala espírita. Ela traz uma explicação, ajuda a gente a entender, por exemplo, na escala espírita, a classe espíritos sábios e espíritos de sabedoria. Ora, a sabedoria é um atributo de quem é sábio. Então, Allan Kardec teria se escolhido mal as palavras de forma alguma, porque naquele quadro sinótico a gente vê a palavra savant. Savant em francês é de ciência ou é erudito. Por isso que a Anna Blackwell, quando traduz o Livro dos Espíritos, ela traduz espíritos sábios e espíritos eruditos, ou espíritos sábios, também podemos dizer espíritos de ciência. E aí sim nós temos, naquela ordem, na segunda ordem, os espíritos que são dotados de sabedoria e outros espíritos que são dotados de conhecimento, de erudição.
diferenciando duas classes dentro dessa ordem, né? Então, isso é possível, esse entendimento é possível, por exemplo, em instruções práticas sobre a manifestações espíritas. O livro dos Espíritos, a primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, são desenvolvidas e desdobradas nas outras obras filosóficas. A primeira parte em A Gênese, claro que isso aqui é uma explicação, um entendimento didático, né? Na prática, tudo que está em O Livro dos Espíritos permeia as outras obras, porque o Espiritismo ele é um todo, convergente, concordante, homogêneo, interconectado, interrelacionado e interdependente. Mas, de uma forma didática, para o público geral, nós podemos dizer que a primeira parte ela é desenvolvida em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, a segunda parte, que é do mundo espírita, em O Livro dos Médiuns, a terceira parte, das leis morais, em O Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte, das esperanças e consolações, desenvolvida na obra O Céu e o Inferno. E aí nós chegamos à questão da revista espírita. Em O Livro dos Médiuns, no item 35, é uma coisa que a gente sempre conversa com o público geral, quando a gente está falando sobre o Livro dos Médiuns, é que, embora o Livro dos Médiuns tenha partes, capítulos, etc., os itens estão em sequência numérica ordenada. Então, para quem tiver dificuldade de saber em qual parte, qual capítulo está, esquece o capítulo e a parte. Vai direto no item, porque eles estão numerados sequencialmente. Então, no item 35 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz o seguinte, explica o seguinte: a revista espírita é uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que é dito nas duas obras precedentes e que constitui, de alguma forma, a aplicação destas obras. Então, esse pensamento é muito importante. Nas obras filosóficas, nas obras doutrinárias, as chamadas obras fundamentais, nós encontraremos a filosofia espírita como um todo. E a aplicação prática será na revista espírita. Então, podemos dizer que a revista espírita é o espiritismo prático, tanto em relação à ciência espírita, que é uma nova ciência, uma ciência diferente, tanto em relação à filosofia espírita, que é uma filosofia diferente, uma filosofia moralizadora, assim como a religião espírita, que é uma religião diferente, totalmente diferente de todas as religiões que existem, existiram ou existirão. Sua leitura, prossegue Kardec, pode ser feita simultaneamente. Será, porém, mais proveitosa e mais inteligível, principalmente após o Livro dos Espíritos. Então, a revista espírita é para ser lida simultaneamente com as outras obras fundamentais. E aí, na Revista Espírita de novembro de 1864, sobre a periodicidade da Revista Espírita, Allan Kardec explica que a nossa Revista Espírita é menos um jornal do que completo. É o desenvolvimento de nossas obras doutrinárias. Então, desvincular a Revista Espírita das obras doutrinárias é olhar uma filosofia só pela metade. É como se a gente pegasse um livro e rasgasse ao meio, vamos ler só a primeira metade desse livro, só a segunda metade desse livro, sem ler o livro por completo. A Revista Espírita, no Brasil, a gente teve uma dificuldade histórica, porque ela foi traduzida bem depois, embora o Júlio Abreu já tivesse traduzido antes, até Caí Barchuta também tivesse feito algumas traduções da Revista Espírita. A tradução completa ela só aparece no final da década de 90, se não me engano, 97, 96, 97, 98. Então, durante muito tempo, o espiritismo cresceu e se desenvolveu no Brasil sem a Revista Espírita como esse complemento e desenvolvimento das obras doutrinárias, né? Só a título de curiosidade, são 4.409 páginas em francês, 12 volumes da FEB, né? Cada ano, em cada ano são 12 fascículos da Revista Espíritas, transformada num livro anual. E Allan Kardec escreveu ininterruptamente de 1858 até 1869, abril de 1869. Ele desencarna já deixando a edição seguinte da Revista Espírita pronta. 1.453 artigos doutrinários, mais de 125 artigos por ano de atualidade permanente.
a coleção completa da Revista Espírita. Quem tem impressa... Eu fui ver agora o preço da coleção no Mercado Livre, nossa, está caríssimo. Por isso, a da Nobilitar é mais interessante. Bom, e de graça, nós temos em PDF. Quanto está custando agora, Fabiano? Olha, um livro dá em torno de 40, na Nobilitar, em torno de 40, 50 reais. Mas no Mercado Livre, a edição da FEB está, sei lá, uns 200 reais cada edição. Porque justamente é difícil de achar. Mas nós temos disponível em PDF. Agora, veja, eu pergunto a vocês já conhecem o site do IPEAC e da Kardecpedia? Todos conhecem? Sim. Sim, né? Então, isso facilita muito o estudo, né? Você abre uma questão de O Livro dos Espíritos e tanto a IPEAC quanto a Kardecpedia já faz a correlação dos textos relacionados, inclusive da própria Revista Espírita. Isso aí ganha muito tempo para se preparar um estudo e tempo, né? Tempo é fundamental. Esse termo psicológico da Revista Espírita, ele nada tem a ver com psicologia, ciência médica, tá? É um termo que já existe desde o século XV, parece que é um vocábulo criado por Philippe Melanchthon, e se referia especificamente aos estudos da alma. Por isso que a Revista Espírita é jornal de estudos psicológicos, não no sentido de psicologia clínica, mas no sentido de estudo da alma. Afinal de contas, o espiritismo é uma ciência. Mas que ciência? Uma ciência diferente. Uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, das relações desses espíritos com o mundo corporal, das consequências morais e religiosas dessas relações. Então, a psicologia da Revista Espírita não é a psicologia clínica, que é uma área da ciência, né? Nós sabemos que esse êxito do Livro dos Espíritos fez com que, só uma rápida passagem histórica, o Allan Kardec, depois da publicação da revista do Livro dos Espíritos, recebeu tanta carta, que se comunicar e responder a todas essas cartas seria quase que impossível. E aí, em 15 de novembro de 1857, isso está lá em Obras Póstumas, um diálogo entre os espíritos e Allan Kardec, através da senhorita Dufour, provavelmente o próprio espírito São Luís, os espíritos asseveram a importância dele rapidamente assumir a revista espírita antes que a outra pessoa fizesse. Então, vejam como, para os espíritos superiores, esse projeto era de vital importância. Vejo que Allan Kardec até pergunta: devo agir sem o auxílio, sem o concurso do senhor Tiedemann? Age com ou sem o seu concurso. Não te consumas por sua causa, podes prescindir dele. Eu pretendia publicar o primeiro número como ensaio, a fim de lançar o jornal e marcar a data, e continuar mais tarde, se for possível. O que vos parece? A ideia é boa, mas um só número não bastará. Entretanto, é conveniente, mesmo necessário, abrir o caminho. E aí o espírito o estimula a assumir a tarefa, e é a tarefa que Allan Kardec começa, e realmente o sucesso da Revista Espírita é inquestionável. Foi publicada a primeira edição também pela tipografia Debord, em 1º de janeiro de 1858, que era uma sexta-feira, com 36 páginas. A Imprimerie Debord, ela ficava na Rua dos Mártires, número 8. Então, a Revista Espírita vai até abril de 1869. Ela algumas reflexões, alguns aspectos da Revista Espírita. Ela é a história viva das origens do espiritismo. Por quê? Nessa revista, nós vamos vendo o desenvolvimento não só da ciência espírita, a aplicação prática da ciência espírita, reflexões morais inestimáveis que não estão nas chamadas obras fundamentais, nas obras doutrinárias. A Revista Espírita é uma obra fundamental, nas palavras do próprio Allan Kardec. Alguns pensamentos não estão nas outras obras, estão apenas na Revista Espírita, e é possível, inclusive, analisar a história da França e da Europa no século XIX através dos recortes, das informações, das análises dos artigos de jornal que Allan Kardec dava publicidade. O sucesso foi extraordinário, havia assinantes desde as classes mais operárias, que eram os mais pobres da França, realmente,
até os Tronos de Reis. A gente encontra o relato de Allan Kardec atender essas pessoas na ordem de chegada. Poderia ser um príncipe, um nobre, iria ser atendido sem nenhum privilégio, sem nenhum destaque, sem nenhuma bajulação política. Seria atendido como qualquer outra pessoa que chegasse, independente da sua posição social. Por isso que, talvez por isso, seja o maior sucesso do atendimento, né? De uma qualidade didática enorme, é preciso se ler desde a folha de rosto à contracapa. Nas folhas de rosto, Allan Kardec ele já publica informações, e aliás, isso daí é uma vanguarda pedagógica, né? A apresentação de resumos, de introdução. Hoje, para qualquer trabalho científico, primeiro a gente tem que ler o sumário, o abstract, para saber se aquela obra vai nos interessar. É aquilo que nós estamos procurando. É do nosso interesse dar continuidade ao estudo do artigo, da dissertação, da pesquisa. Mas Allan Kardec ele já inicia a vanguarda dos estudos, das apresentações introdutórias. Então, na folha de rosto, na capa, já aparecem informações valiosíssimas. Na capa da Gênese, ele coloca 4 frases, e aquelas 4 frases têm correlação, são fundamentações, são premissas dos capítulos que serão desenvolvidos em A Gênese. O Caracteres da Revelação Espírita, a Gênese, depois a parte dos milagres do Evangelho, as predições, todas elas já apresentadas na folha de capa. No primeiro fascículo da Revista Espírita, nós vamos encontrar as diretrizes da revista, os objetivos da revista. Allan Kardec explica que a Revista Espírita será uma tribuna livre. Ora, não adianta haver uma tribuna se ela não for livre. Então, ele diz que vai haver uma tribuna livre, na qual, porém, a discussão não deverá nunca sair das regras da mais estrita conveniência. Então, será uma tribuna livre, sim, mas com regras de bondade, de cortesia, de afabilidade, de doçura, sem poupar nenhum tipo de questionamento. Veja bem, quando Allan Kardec foi muito atacado, por ele não responder aos ataques pessoais, e foram ataques ferozes, caluniosos, ataques injustos e muito violentos, mas ele não respondia a esses ataques. Entretanto, quando a doutrina espírita era atacada com fundamentação, Allan Kardec usava a Revista Espírita para defender a doutrina espírita. É o que a gente vai encontrar, por exemplo, nas 2 cartas ao padre Marozot. Me desculpe o francês, tá? É assim que eu consigo pronunciar a palavra Marozot. Onde Allan Kardec espera 2 anos. Esse padre faz um ataque, ele diz que determinada coisa iria acontecer, Allan Kardec espera 2 anos. Gente, haja fígado, né? 2 anos para responder, mostrando que as predições que o padre houvera feito sobre o espiritismo não se concretizaram. E aí, nessas 2 cartas, aquela defesa da doutrina espírita de derramar lágrimas nos olhos, né? E Allan Kardec diz o seguinte: discutiremos, não disputaremos. Quantas cisões não acontecem no movimento espírita por disputas e não discussões. As discussões elas são necessárias, elas são muito úteis, elas são muito produtivas, mas não há disputa. Foi um auxiliar muito poderoso para Allan Kardec dialogar com os espíritas do mundo, com os adeptos. Ele expôs fatos e acontecimentos aos pesquisadores para submetê-los ao escalpelo da observação, extraindo reflexões, conceitos, consequências e conclusões racionais. Ou seja, determinadas informações eram publicadas numa revista espírita, para depois Allan Kardec recolher a opinião, a observação dos espíritas e, em outro fascículo, dar a resposta para aquelas reflexões, para aqueles questionamentos, para aquelas contestações. Então, a leitura de um determinado artigo, de uma determinada publicação de mensagens trazidas pelos espíritos, não significaria necessariamente que se tratava de um postulado doutrinário. Seria preciso ainda esperar novos fascículos para se saber a reflexão final a respeito daquele tema, daquela temática. Allan Kardec usou a Revista Espírita para manter os espíritas atualizados sobre experiências, acontecimentos e os progressos da doutrina.
E ele usou a revista espírita. A gente trouxe alguns exemplos desses pilares, né? Dessa instrumentalização da revista espírita. Usou para prevenir contra os exageros da credulidade e também os exageros do ceticismo. Alguns textos aparecem por inteiros, comentar, por vezes, em textos extensos, sobre fragmentos de livros, documentos, artigos. Essas notícias que saíram na imprensa ou livros eram fundamental importância para a doutrina espírita. E ali encontrou uma análise. Por exemplo, hoje existe uma enorme discussão sobre o Jesus histórico e o Jesus espírita, o Jesus de Allan Kardec. Na revista espírita, nós já encontramos uma discussão sobre isso. É a análise do livro de Ernest Renan, considerado um dos primeiros livros a respeito do Jesus histórico, que Allan Kardec nos faz entender que a palavra Jesus histórico é uma palavra moderna, é o Jesus dos historiadores. O Jesus histórico é um homem que a história não vai conseguir achar, porque dele nada se escreveu enquanto ele estava. Existem várias camadas de civilizações em cima da terra de onde ele viveu. Hoje se busca a escavação arqueológica para obter algumas informações. Então, o Jesus histórico, na verdade, é o Jesus dos historiadores. E o Jesus moral, o Jesus espírita, que é um Jesus que transcende a moralidade, um Jesus moral, esse a doutrina espírita pode oferecer. Essa discussão está na análise do livro A Vida de Jesus, La Vie de Jésus, de Ernest Renan, na revista espírita. Notícias que saíram da imprensa à luz do espiritismo, ou seja, relatos de fenômenos mediúnicos, aparições e milagres, são analisados em A Revista Espírita. O camarada que viu aparecer a imagem de Jesus no pão, ou da imagem que sangrava, ou do vidente do copo com água, todos esses relatos de jornais são objetos de análise. Por isso que ali está a prática espírita, a prática da ciência espírita. Ele apresenta produções mediúnicas, comunicações relevantes, algumas em prosa e em verso, recebidas de várias partes do mundo, criteriosamente escolhidas. Ele mostrou as relações da arte com a doutrina espírita. Nas obras doutrinárias estão mensagens e, por vezes, capítulos que já haviam sido publicadas na Revista Espírita. É o caso, por exemplo, do caráter ou fundamento da revelação espírita. Ele foi publicado na Revista Espírita, virou uma obra independente e aparece no primeiro capítulo de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E é interessante ver a evolução do pensamento kardeciano ao longo dessas publicações. E em A Gênese ela ganha a sua expressão maior. Foi uma revista usada para consolar as pessoas que perderam seus familiares, esclarecer os obsidiados, amparar os criminosos, promover a caridade, uma poderosa ferramenta de educação. Enfim, é uma obra impressionante. As edições de 1858, 59, 60 foram tão solicitadas que ele precisou reimprimir essas edições. Ele foi realmente um gênio da comunicação social e da produção científica. Esses dados aqui nós já mostramos. E a atualidade da Revista Espírita ela é indelével, é atemporal. O tempo não vai modificar. Aí muita gente diz assim, mas os conhecimentos científicos que estão ali estão desatualizados. Sim, mas o objetivo da doutrina espírita não é trazer conhecimentos da esfera científica. O espiritismo é uma doutrina filosófica moralizadora. Essa é a definição que Allan Kardec dá para o espiritismo. Doutrina, um conjunto de princípios de que, pela sua importância, devem ser divulgados. Filosófica, porque ela traz reflexões, pensamentos e respostas para o sentido, o significado da vida. Quem sou eu? Por que eu existo? Qual o meu destino? As consequências morais desse tipo de pensamento, e ela é moralizadora, porque a partir da mudança do ponto de vista em que se encara a vida presente e a vida futura, toda a vida, a moralidade da pessoa é transformada. Quando começa o reino de Deus começa no momento em que a pessoa é apresentada a esse reino de Deus. No momento em que
passa a abrir os olhos e encarar a vida de um outro ponto de vista, como está no Evangelho, todo o panorama da vida passa a ser modificado. Então, o reino de Deus começa no momento da sua apresentação. Por isso que Jesus dizia: o reino de Deus é agora, o reino de Deus está aqui, comigo agora. Embora a palavra reino de Deus ela tenha diversos sentidos, diversos significados. Ela se refere à vida presente, se refere ao despertamento espiritual, se refere à vida futura, à vida espiritual. Ela tem um caráter polissêmico, né? É uma expressão que não pode ser aplicada em um único sentido. Mas, nesse sentido das bem-aventuranças, por exemplo, quer dizer a felicidade, felizes são os humildes. Por que os felizes são os humildes? Porque aprendem o sentido de ser humilde, de ser terra, de ajudar o outro a crescer, de ajudar o outro a se desenvolver. E isso em si já é a felicidade. Você já passa a ser feliz a partir do momento de uma mudança total dos conceitos de valores materiais, valores espirituais. Então, já existe uma mudança total de sentimento, de pensamento e de estado de felicidade. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos sobre essa atualidade permanente de um livro da obra Revista Espírita. Só concluindo, então, as questões científicas elas serão atualizadas, mas isso não é o importante. O importante dentro da doutrina espírita é o que é o espiritismo e a moralidade, a moralização, o processo de moralização, porque o espiritismo é uma doutrina essencialmente moral. É uma filosofia essencialmente moral, e está lá em o que é o espiritismo. O objetivo do espiritismo é exclusivamente moral. Aliás, as 3 revelações são de transformação moral. Por exemplo, a qualidade permanente. Na Revista Espírita de 1865, o Espiritismo e o Cólera, eu não vou ler tudo não, tá? Fiquem tranquilos. Ninguém vai dormir por causa disso. Alguém já dormiu? Só uma pergunta. Alguém quer fazer algum questionamento? Não, acho que está indo muito bem, está indo muito bem. Tá. Na Revista Espírita de 1865, em novembro, Allan Kardec ele traz uma carta sobre do senhor Repot, um advogado, a respeito de uma epidemia de cólera e da devastação que essa epidemia de cólera estava causando. E Allan Kardec ele faz as considerações sobre essa epidemia de cólera, o impacto, o medo que causava nas pessoas. Esse advogado diz que já tinham contado 70 mil mortes e outros já tinham contado 100 mil mortes nessa epidemia de cólera. O cólera é uma doença transmitida por um vibrião, Vibrio cholerae, e ele é transmitido pelo contato fecal-oral, ou seja, a pessoa com cólera tem diarreia, ela morre de choque, inicialmente um choque hipovolêmico e depois um choque séptico, e as próprias fezes jogadas na natureza vão contaminar alguma coisa que vai ser levada à boca, a própria água, por exemplo, e assim o vibrião se espalha. A morte é muito dolorosa e muito difícil. E qual o impacto disso em relação aos espíritos? Qual é a postura dos espíritos? Porque nós, quando olhamos os heróis do cristianismo, dizemos, acho que exemplo lindo, deu a sua vida pelo cristianismo. E os espíritas estavam dando a sua vida para ajudar e atender as vítimas do cólera. Então, nessa revista espírita de novembro de 1865, nós encontramos uma dissertação que tem total consonância com o momento da pandemia que nós estamos vivendo. Talvez a gente tenha a oportunidade de conversar sobre esse assunto. Aqui é só um lembrete. Nós não vamos entrar, não vamos dar spoiler, embora muitos já tenham lido aí esse artigo, nós não vamos dar spoiler, mas é aquela questão. Aquilo que nós julgamos já saber é o que muitas vezes nos impede de aprender. Muitas vezes eu estou falando isso de mim para comigo. Isso é um conselho que eu estou dando a mim mesmo, primeiramente. Então, já passei essa leitura, mas será que as reflexões ficaram? E, principalmente, será que eu consegui vivenciar isso no meu dia a dia? Bom, por força da minha profissão, não tive muita alternativa, mas será que não fosse da minha profissão? Será que eu enfrentaria essa pandemia para ajudar aos mais necessitados, se não fosse por força da minha profissão? São reflexões que na Revista Espírita nós vamos encontrar um direcionamento.
Por exemplo, a questão da possessão, né? Lá em O Livro dos Médiuns, ficou claro que não existia possessão. Por quê? Um espírito não pode controlar o corpo de outro espírito, de um encarnado. E, ao longo do tempo, O Livro dos Médiuns é de 1861. Aí veio a Revista Espírita de 1862, de 1863, falando sobre o caso dos possessos de Morzine. Em 1863, são duas revistas falando sobre os possessos de Morzine. E, em 1863, Allan Kardec, no final do ano, publica o caso da possessão da senhorita Júlia pelo espírito de Fredegunda, e Allan Kardec muda de opinião. Ele diz assim: dissemos não havia possessos no sentido vulgar, no sentido comum do vocábulo. Realmente, você não mata uma pessoa e entra um espírito e rouba o corpo daquela pessoa, mas subjugado. Mudamos de opinião. Vejam bem, aquilo que julgamos já saber é o que nos impede de aprender. Aí Allan Kardec diz: mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, entre vírgulas agora, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Então, vejam, parcialmente é possível essa substituição. E, na verdade, veja, a palavra possesso não se aplica a uma perseguição de um espírito desencarnado sobre encarnado. É um fenômeno mediúnico. É uma substituição quase completa. O encarnado, o médium, ele praticamente deixa o corpo todinho para o espírito que está na erraticidade atuar. Se é um bom espírito, vai produzir um fenômeno bom. Se é um mau espírito, vai produzir um fenômeno, como aconteceu com os possessos de Morzine, como aconteceu com a senhorita Júlia. Então, há um desdobramento, uma evolução daquele pensamento. Mas, veja, Allan Kardec diz, posto que parcial. Então, essa palavra possessão, ela tem que ser encarada do ponto de vista espírita. Algumas palavras estão no vocabulário espírita, nós não podemos usar correlações com as outras religiões, com as outras filosofias, com as outras ciências, porque são do vocabulário espírita. Elas têm um sentido, significado, uma definição específica do espiritismo. Um dos casos é o caso dos fluidos, amplamente estudados na Revista Espírita. O fluido, na época de Allan Kardec, era utilizado para se referir a princípios que produziam um efeito conhecido, esse efeito era estudado, porém, como funcionava especificamente esse princípio, não era bem conhecido naquele tempo. Então, por exemplo, se falava sobre fluido elétrico. Hoje nós não falamos mais fluido elétrico. Hoje a ciência já usa o termo corrente elétrica, diferença de potencial, campo eletromagnético. Já existe uma terminologia específica para esse tipo de fluido. Mas precisamos tirar da Revista Espírita, das obras espíritas, a palavra fluido elétrico? Não. Podemos deixar o fluido elétrico. Naquela época não se sabia o que era eletricidade. O fluido nervoso, não se conhecia a bioeletrogênese, a bomba de sódio, potássio, a TPase, que faz uma troca de íons pela membrana do axônio, e com isso uma corrente elétrica passa pelo tecido nervoso, pelos nervos sendo transmitido de neurônio para neurônio. Não se conhecia, então utilizava-se a palavra fluido. Como, por exemplo, as doenças, se sabia que havia um agente, esse agente era causador de doenças e era uma transmissão, mas não se conhecia a vida microscópica. Então, se usava a expressão fluido enfermiço, ou miasmas. A expressão, por exemplo, sobre o éter cósmico, que aparece lá em A Gênese, pelo espírito de Galileu Galilei. Naquela época se chamava éter cósmico ao nada, né, que havia entre os mundos. Hoje já usam a palavra, usam a matéria escura, a energia escura, para uma matéria que nem se sabe o que é. Se fala matéria escura porque não tem outra palavra para se dizer. Ou seja, fluido não se usa mais. Agora se usa a palavra matéria escura e energia escura. Mas, então, as palavras que são utilizadas para Allan Kardec, pelo vocabulário espírita, devem ser aplicadas pelo vocabulário espírita.
E é na Revista Espírita que a gente encontra o entendimento, porque quando Silt faz uma comparação para ajudar a raciocinar, muitas das vezes nós estamos misturando conceitos que são diferentes. Por exemplo, energia. O fluido, a energia é uma propriedade da matéria. A gente atribui o fluido espiritual à energia é fazer uma comparação e misturar conceitos que não são a mesma coisa. O fluido, essa matéria, que é um elemento semimaterial, que só existe no mundo dos espíritos, e que somente estando no mundo dos espíritos é possível conhecer as especificidades dessa matéria, que se chama fluido espiritual, não tem correlação com a energia. A energia é uma propriedade da nossa matéria conhecida, né? Por exemplo, isso aqui é muito interessante. Lembram-se que a gente hoje está diante de uma série de questões a respeito da arte, o que é arte, o que pode, o que não pode fazer, e o bom, o belo, isso tem alguma coisa de importante para o espírito, ou podemos jogar tudo que foi construído da alta cultura, das belas artes, da música, da literatura, e dizer, não, Luís de Camões, nada disso presta, isso aí tanto faz. O que, do ponto de vista da filosofia espírita, os espíritos vêm nos trazer? Por exemplo, Laminé, na Revista Espírita, em palestras familiares de Além Túmulo, no artigo O Menino Jesus entre os Doutores, aliás, abrindo um parênteses, palestras familiares de Além Túmulo, é de chorar ler as palestras familiares de Além Túmulo. As famílias se reuniam para conversar temas morais, para sentar, para falar, para se unir. Claro que hoje muitos têm o seu momento do estudo do Evangelho no lar, é fundamental, mas vejam, as famílias se reuniam para conversar sobre temas morais, o vovô com os netinhos, o papai com os filhos e entre si, e naquelas reuniões espíritas familiares haviam as comunicações mediúnicas. Tem uma das reuniões, agora não recordo qual é o ano da Revista Espírita, que o pai, que já era desencarnado, participava das reuniões familiares desse grupo, né, da sua família, e trazia os conselhos, as palestras familiares de Além Túmulo. Como as famílias foram o núcleo, o alicerce. A gente às vezes pensa, não, todas as informações vieram da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Grande engano. Foram os grupos familiares que trouxeram as informações preciosas, porque Allan Kardec até explica que são nesses grupos, sem disputas, sem orgulho, sem vaidade, onde existe uma comunhão de pensamento, comunhão de sentimento, comunhão de propósitos, que os espíritos superiores preferem estar presentes para auxiliar. Claro, você prefere dar aula para quem? Para o seu aluno aplicado ou para o seu aluno que não quer nada com o estudo? O professor vai sentir mais, embora ele tenha a obrigação de ensinar os dois, ele sente mais prazer ao aluno aplicado, mesmo que ele seja imperfeito, mas ele é esforçado, é esse que vai ser o queridinho do professor para ensinar. Então, esses grupos de pessoas imperfeitas, mas que estão com firme propósito de caminhar no bem, são da predileção desses espíritos superiores. Aí a Laminé diz assim, olha, nós, os espíritos, aplaudimos as obras espiritualistas, tanto quanto censuramos a glorificação dos sentimentos materialistas e de mau gosto. Quando nós vemos uma música, uma apresentação, alguma coisa de mau gosto, ele recebe, ele recebe a censura dos espíritos superiores. Então, a gente tem que oferecer ao jovem essa reflexão. Vale a pena participar? Saiba uma coisa, você não vai estar na companhia, você não vai... lá dos anjos guardiães, a gente vê. Quando o protegido está rebelde, refratário à inspiração do seu anjo guardião, do seu espírito protetor, ele se afasta. A lei a expiação e a prova vai ser o professor até que ele decida retornar ao caminho de ouvir, auscultar as inspirações do seu espírito guia. E Laminé diz assim, é uma virtude sentir a beleza moral e a beleza física a esse ponto. É um indício certo de sentimentos harmoniosos no coração e na alma. Quando o sentimento do belo se desenvolve a esse ponto, é raro que sentimento moral também não se desenvolva. Então, vejam, o bem, o belo, a alta cultura, a alta beleza, a alta arte,
elas são um caminho de moralização. Elas têm um efeito de moralização, ao passo que todas as expressões culturais relacionadas, vamos dizer assim, ao que é material, sensual, que é baixo, ela vai ter um efeito inverso, que é brutalizar o espírito naquela condição primitiva e instintiva. Eu já mencionei a vocês sobre essa obra, La Vie de Jésus, do senhor Renan, onde Allan Kardec mostra uma diferença entre a visão de um historiador, embora essa obra não seja super histórica, mas ela é um dos precursores das obras sobre Jesus histórico, e a visão de Allan Kardec desse Cristo moral, que emerge da doutrina espírita. E essa frase é uma frase de grande impacto. A obra do Cristo era toda espiritual, toda espiritual. Então, se deve olhar o que é do Cristo dentro do Novo Testamento, dentro da Bíblia, o seu conteúdo espiritual. Os assuntos que não estão relacionados ao conteúdo espiritual podem ser interessantes, são objetos de exame, sim, claro, óbvio, mas o Cristo que interessa ao Espiritismo é um Cristo moral, é um Cristo espiritual. Essa palavra, conversando com um conhecido que sabe francês, ele disse que antigamente, muito antigamente, moral tinha dois significados, tanto moral, de moralidade, quanto espiritual, né? Sim, vamos lá. Uma outra questão que aparece no dia de hoje, trouxe alguns exemplos de como a Revista Espírita ela é de atualidade permanente. Olha o que Allan Kardec diz em fevereiro de 1862. Não vos deixeis cair nesta armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo que se refere à política e a questões irritantes. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém terá nada a objetar à moral, quando esta for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Trabalhando pelo progresso moral, lançareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras e deixareis a Deus o cuidado de fazer com que cheguem no devido tempo. Me refiro especificamente a essas questões políticas que estão permeando as discussões espíritas, como se o espírita tivesse que optar entre ser progressista e ser conservador. As questões espíritas são questões de ordem filosófica e moral. Filosófica e moral. As outras questões podem ser de interesse? Sim, são do interesse das ciências sociais, das ciências políticas, das ciências econômicas, perdão, das ciências históricas. Então, várias áreas. Tá? Não falta gente para militar nessas outras áreas. A área da filosofia, do espiritismo, é moralizar. É isso que é realmente importante, porque para a filosofia espírita, tudo vai ser consertado a partir da moralização dos espíritos. Espíritos moralizados promovem reformas sociais, diminuem as diferenças sociais, tudo isso que se objetiva. Não estamos dizendo que não mereça atenção, que o espírita não tenha que se preocupar com essas questões. Não, não. A questão é afastar, não caiam nessa armadilha. As instituições espíritas, e quem é o guardião, está no papel de dirigente, tem que ser duro e firme nessas questões. Afastar cuidadosamente das reuniões todas essas questões de políticas e qualquer coisa que seja irritante. Isso vai trazer embaraço ao progresso do espiritismo. Tá? Não briguem comigo, briguem com Allan Kardec, ok? Deixa eu ver aqui. Sim, uma outra questão que se fala, né? O espiritismo ele vem trazer revelações científicas. Ora, em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec explica isso. Na obra que é o espiritismo, Allan Kardec explica isso. Na Revista Espírita não existem várias questões a respeito disso. O espiritismo fala de questões científicas, ele fala, mas as questões científicas elas são
temporais, elas são modificáveis, elas não são o objeto final do espiritismo. O espiritismo ele tem um outro objetivo, que é o objetivo moral. E aí Allan Kardec diz assim: essas observações aplicam-se igualmente à das teorias científicas, que os espíritos podem dar. Sim, os espíritos querem dar teorias científicas. Allan Kardec publicou uma teoria científica do espírito Galilei. Mas veja bem, quando a gente usa a palavra teoria, acabou. Teoricamente, necessariamente não se precisaria nem dar uma explicação. A palavra já diz teoria, não está confirmado. É uma hipótese, é uma conjectura, é uma tese. E a ciência é uma encrenca, minha gente, porque a ciência não é uma resposta. A ciência não é uma resposta. A ciência é uma pergunta. Uma pergunta gera uma pesquisa. Essa pesquisa leva a resultados. Esses resultados geram conclusões. Só que essas conclusões não são conclusões, são hipóteses. E essas hipóteses são apresentadas à comunidade científica. E a comunidade científica vai fazer o quê? Descer o sarrafo. Então, para essa tese científica, surge uma antítese, uma contestação, que vai gerar o quê? Uma nova pergunta, uma nova pesquisa, novos resultados. Esses resultados vão chegar a outras conclusões que são, na verdade, especulações, teorias, que serão submetidas ao fogo cruzado dos contestadores. E, assim, a ciência entra nessa espiral que é infinita, nunca vai terminar. O ovo, afinal, faz bem ou faz mal? Mas o ovo não, o ovo já está meio manjado. A gordura de porco faz bem ou faz mal? Fritar as coisas na gordura de porco. Antigamente era um veneno. Se você fritasse lá alguma coisa na gordura de porco, os cardiologistas caíam no chão desmaiados. Tinha cardiologista tendo convulsão. Aí o tempo passou e se viu o seguinte, que, embora a gordura de porco tenha mais ácidos graxos saturados, ela é mais resistente, que é o ruim, né? Ela é mais resistente às altas temperaturas. Então, quando você vai fritando ou fazendo alguma coisa, ao final daquela fritura, você tem mais gorduras boas naquela fritura. Quando você pega uma gordura vegetal, que às vezes não tem quase nada de ácido saturado, é tudo insaturado, poliinsaturado, monoinsaturado, ou seja, é um óleo bom para beber cru, como azeite, que você bota na salada e come cru, mas quando ele é submetido ao calor, ele rapidamente se satura. Então, o produto final, no final da fritura, aquele pastelzinho que é o mais gostoso, no óleo vegetal ele é pior para a saúde. E na gordura animal, ele está mais preservado, ele faz menos mal para a saúde. Então, olha só como... Mas isso é no presente, tá? Pode ser que daqui a um mês isso já esteja sob contestação. Mas isso é a ciência. Mas o bonito nessa história toda é que Allan Kardec, embora ele fosse um cientista, ele era um filósofo. Lá na sepultura de Kardec está escrito fundador da filosofia espírita. Nos livros da época que falavam sobre Allan Kardec, falavam que ele era um filósofo. Então, nessas encrencas científicas, nessas encruzilhadas que às vezes saem, acabam levando a gente para um labirinto científico, Allan Kardec ele sai desse labirinto com o quê? Um autoconhecimento filosófico. Então, a filosofia espírita não deixa com que nós, que somos adeptos da doutrina, nos percamos no labirinto da ciência, porque a filosofia pega a gente pela mão e leva certinho no lugar, que é o progresso espiritual através da educação moral. E então, continuando, seria muito cômodo ter apenas que interrogá-los para encontrar a ciência pronta e acabada e possuir todos os segredos industriais. Só conquistaremos a ciência à custa de trabalho e de pesquisas. A missão dos espíritos não é eximir-nos dessa obrigação. Allan Kardec dá até um exemplo. Olha só, você tem uma criança que tem um dever de casa. Se você fizer o dever de casa para essa criança, qual o mérito dela? O dever pode ficar lindo, maravilhoso, mas ela não teve mérito nenhum, não aprendeu absolutamente nada. Assim são os espíritos e as ciências. A missão dos espíritos não é resolver os problemas científicos ou trazer informações sobre ciência, não. A missão dos espíritos é ajudar a gente a buscar o caminho
progresso moral. Embora eles possam falar sobre ciência. Tá? Lá na Revista Espírita, sobre observação geral, sobre o exame crítico das dissertações de Charlet sobre os animais, Allan Kardec explica o seguinte: é sobretudo nas teorias científicas que é preciso haver extrema prudência, guardando-se de dar precipitadamente como verdade sistemas, por vezes, mais sedutores que reais, e que, cedo ou tarde, podem receber um desmentido oficial, que sejam apresentadas como probabilidades, se forem lógicas. Então, Allan Kardec é muito, muito consciente, muito zeloso, muito prudente, muito científico e, ao mesmo tempo, muito filosófico em explicar uma teoria científica. A palavra já diz teoria, não é para ter certeza que aquilo é a verdade absoluta. E ele, se for muito lógico, pode ser apresentado, mas como sendo uma probabilidade, tá? E como podendo servir-se de base para observações ulteriores, admite-se, mas seria imprudência tomá-los prematuramente, como artigos de fé. Diz um provérbio: nada é mais perigoso do que um amigo imprudente. Lembram-se da parábola do amigo inoportuno? É o caso da teoria científica no meio da doutrina espírita. Ora, é o caso dos que no espiritismo se deixam levar por um zelo mais ardente do que refletido. Então, é o entusiasmo. A pessoa se entusiasma por aquela teoria científica. Mas calma, aquilo você tem que analisar como uma hipótese, uma teoria, uma probabilidade. E se ela for derrubada, não fica apegado a ela, porque não é esse o objeto de interesse do espiritismo. O objeto de interesse do espiritismo é outro. Tá? Por isso que ele fala, olha, é um zelo muito ardente do que refletido. Lembram-se no próprio Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec fala dos espíritas exaltados? Ele diz que os espíritos exaltados são um perigo para o espiritismo, porque dá um entusiasmo, acha aquilo tudo muito, muito fascinante, etc. Mas vai ruir o prédio. É a casa construída sobre a terra. Porque não, o espiritismo, a casa é construída sobre a rocha. E a rocha é a moralidade. Não vou ler isso aqui tudo, não, mas que está na Revista Espírita de agosto de 1862, um espírito que recebia até o espírito de verdade, ele fala sobre o planeta Vênus, que é uma maravilha, um planeta maravilhoso, é tipo assim, Teresópolis, né? É tipo Gramado e Canela do sistema solar. E aí é uma teoria científica trazida por um espírito, é uma teoria científica trazida por um espírito. E na Revista Espírita, mesmo de agosto, Allan Kardec escreve observação. Aliás, sempre que nós encontramos a palavra observação, ali é preciso o máximo de concentração. Observação. Por certo, essa descrição de Vênus não tem nenhum dos caracteres de autenticidade absoluta. Olha, gente, ele publicou a comunicação do espírito, já sabia que ela não era autêntica. Assim, a damos a título hipotético. Então, quando se lê a Gênese, tem muita gente que diz, vamos reescrever a Gênese corrigindo os problemas científicos. Isso é uma loucura, porque não há necessidade. As observações científicas de a Gênese são ali colocadas de forma hipotética, e elas não são mais importantes. O importante são as considerações filosóficas sobre como ler a Gênesis de Moisés do ponto de vista das leis, dos fenômenos espíritas, das leis de Deus, das leis da natureza, e a ciência é convidada a dar a sua visão, a sua leitura da Gênesis de Moisés. E o espiritismo é a aliança da ciência com a religião. É a ponte onde um vai conversar com o outro. É a interface onde religião e ciência podem se comunicar. Então, por isso que a Revista Espírita é o espiritismo prático. Então, vem uma mensagem de um espírito, considerado um espírito superior, que tem a sua teoria, tem a sua hipótese. Você tem que ver que aquilo é uma hipótese. Aí prossegue Allan Kardec. Todavia, o que já foi dito sobre esse mundo lhe dá, pelo menos, um certo grau de probabilidade. E seja como for, não deixa de ser o quadro de um mundo que necessariamente deve existir. Então, veja, Allan Kardec não está preocupado com a questão científica, a vida em Vênus. Para Allan Kardec é importante a questão filosófica, a pluralidade dos mundos habitados. Esse tipo de mundo que foi descrito como em Vênus é um mundo que deve existir. Ele nem diz assim, existe. Ele diz, deve existir. Por que ele não diz existe? Ele não foi naquele mundo, ele não viu, ele não estava lá. Então, ele
pressupõe, pela lógica, que deve ser assim, mas pode ser algo totalmente diferente do que a gente imagina, a gente não sabe nem como pode ser. Deve existir para todo homem que não tem orgulho e pretensão de crer que a Terra seja o apogeu da perfeição humana. Bem, então, só para chamar a atenção, em O Livro dos Espíritos tem uma nota de Allan Kardec sobre a vida, né? Em Marte, em Júpiter. Vejam, Allan Kardec ele escreve assim, não vou ler tudo, não. Segundo os espíritos, aí ele vai dizendo, os habitantes de Marte são assim, assim, Marte seria, o Sol não seria um mundo habitado. Quanto à constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Ao que parece, visto que Vênus seria... E aí, espíritos que animaram personalidades conhecidas na Terra disseram estar reencarnados. Observem, Allan Kardec coloca na condicional, futuro do pretérito, dúvida, seria, estaria, ao que parece, os espíritos disseram. Isso já mostra que, para aquela informação, existe um grau de incerteza, que é uma hipótese, é uma teoria, é um ditado de um espírito, não é para se levar ao pé da letra como sendo uma verdade absoluta. O que mostra nisso? Zelo, bom senso, equilíbrio, sabedoria, inteligência e, acima de tudo, honestidade. Então, através da leitura detalhada, método Braille, lendo frase por frase, parágrafo por parágrafo, a gente consegue garimpar esse ouro que Allan Kardec coloca, mas primeiramente precisamos voltar a estudar a língua portuguesa, porque o verbo no futuro pretérito é usado abundantemente nas obras de Allan Kardec. Por quê? Está se referindo a informações do ponto de vista científico. As informações científicas são colocadas no futuro do pretérito, na incerteza, segundo os espíritos, parece que, dizem estar, né? Então, ele já mostra, há uma incerteza. Então, não precisamos reescrever as 23 obras de Allan Kardec, elas já estão atualizadas por causa do verbo bem colocado em cada frase. Ele não ficou 50 anos estudando gramática, francês, alemão, italiano, grego, latim. Dizem até que se ele só tivesse estudado grego e latim, já seria suficiente para resolver todos os problemas da doutrina espírita, que é a base para se entender tudo, inclusive a língua portuguesa, né? Muita gente diz assim, nossa, mas Allan Kardec aprendeu a língua portuguesa, porque quem domina e entende o grego e o latim, pega o português assim, ó, de letra, porque a língua portuguesa, por isso que antigamente as escolas ensinavam latim, né? Davam aula de latim para a pessoa poder entender a língua portuguesa. Então, é preciso ver o tempo verbal, o modo verbal que Allan Kardec escreveu, para poder saber, olha, aqui tem uma incerteza. Não, aqui é um princípio doutrinário. Aqui é uma lei espírita que Allan Kardec está desvelando, está escrevendo. Então, ele não usa o futuro do pretérito nessas condições, nessas situações. Lá na segunda carta ao padre Maruzô, tá? Me perdoem se não está correta a palavra, na segunda carta, Allan Kardec diz assim, em tudo não fiz senão recolher, coordenar metodicamente o ensino dado pelos espíritos, sem levar em conta opiniões isoladas, adoteias de maior número, afastando todas as ideias sistemáticas, individuais, excêntricas ou em contradição com os dados positivos da ciência. Então, além dessas questões, os dados da ciência positivos da época, sim, mas naquela época a ciência tinha um monte de dizer, não importa. O que o espírito dizia, se estivesse em contradição com os dados da ciência daquele tempo, ele deixava de lado ou explicava, olha, isso aqui é uma hipótese, isso é uma teoria. Ou não explicava, colocava no futuro do pretérito, né? Agora, ele não tem culpa de a gente não ter aprendido o português ou não lembrar do português, da língua portuguesa. Por exemplo, vamos lá, na Revista Espírita, de julho de 1868, no artigo A Geração Espontânea e a Gênese, Allan Kardec escreve assim, olha só. Então, lá na Gênese, Allan Kardec defende a ideia de que a vida pode ter vindo da geração espontânea, mas está no futuro do pretérito também. E aí ele escreve um artigo na revista de julho de 1868, e diz assim, em nossa obra, A Gênese, desenvolvemos a
teoria da geração espontânea. Olha, gente, se ele já escreveu a palavra teoria, não precisaria nem explicar mais nada depois. Já disse, é uma teoria. E teoria é teoria. Apresentando-a como uma hipótese provável. Ah, mas ele disse que é provável. Não importa. Ele já disse que é hipótese. Se a hipótese poderia ser probabilíssima, ainda é hipótese. Ou seja, precisará de confirmação posterior. E, na época, alguns partidários absolutos desta teoria admiraram-se de que não a tivéssemos afirmado como princípio. Olha, o povo lá estava dizendo, não, pode botar que a geração espontânea existe, tá? Pode botar que está certíssimo. Aí Allan Kardec prossegue nesse artigo. Pelo fato de o espiritismo assimilar todas as ideias progressistas, não se segue que se faça campeão cego de todas as concepções novas, por mais sedutoras que sejam à primeira vista, com o risco de receber, mais tarde, um desmentido da experiência e de se expor ao ridículo de haver patrocinado uma obra inviável. Olha, pronto, já está explicado. Algumas pessoas pegam assim essa frase, pelo fato do espiritismo assimilar todas as ideias progressistas, e quer dizer que o espiritismo é progressista, como se entende hoje progressismo do ponto de vista sociopolítico. Nada disso. Allan Kardec está falando aqui sobre ciência, gente. Está falando sobre a geração espontânea. Ele está falando sobre ideias progressistas científicas, tá? Como, por exemplo, a geração espontânea. Texto é contexto. Não se pode pegar um pequenino recorte e dizer, olha, está vendo como Kardec pensava assim? Isso daí é desonestidade, tá? É só uma observação. Lá no Mobiliário de Além Túmulo, na Revista Espírita de agosto de 1859, Allan Kardec traz uma outra informação atemporal. Aliás, todas ali são atemporais, estou trazendo alguns exemplos. O espiritismo é, sem dúvida, uma ciência de observação. Então, todos nós sabemos que sobre o controle universal dos ensinos dos espíritos, sobre uma série de outras questões a respeito da ciência espírita. Mas, olha só, mas talvez mais ainda. Então, esse é um aspecto mais importante. Uma ciência de raciocínio. E o raciocínio é o único meio de fazê-lo progredir e triunfar de certas resistências. Então, Allan Kardec ele diz assim, olha, a reencarnação, olha, se não me fala a memória, está no Livro dos Espíritos. A reencarnação eu aceitei não porque os espíritos disseram, mas porque era lógica e respondia uma série de questões insolúveis para mim. Porque se os espíritos tivessem tido a opinião contrária à reencarnação, mesmo assim ela faria parte do corpo doutrinário. Tá? Então, o Allan Kardec ele não foi um secretário dos espíritos. Deixa eu copiar aqui que o espírito falou. Negativo. Ele é o fundador e o desenvolvedor da doutrina espírita, consultando os espíritos superiores usando os diversos critérios. Os quatro alicerces da ciência espírita. Tá? Mas não se pode achar que o Kardec é um secretário da doutrina. Posso trazer uma questão polêmica? Posso, Vamos lá, vamos lá. Temos ainda 10 minutos até as 10 horas. Eu tenho 10 minutos. Eu evito ao máximo usar a palavra codificador. Já usei demais, quando vejo está saindo, mas eu evito ao máximo. Por quê? Porque encarar o espiritismo como um código é diminuir o tamanho do espiritismo. O código é um conjunto de leis que os homens estabelecem para uma determinada relação social. A gente tem o código da criança e adolescente, temos o Código de Defesa do Consumidor, temos o Código Penal, o Código Civil. Então, o código é um conjunto de leis que a sociedade estabelece, e o espiritismo não é um código. O espiritismo é um complexo filosófico, com uma estrutura muito densa, muito profunda, mas, ao mesmo tempo, muito sábia e muito fácil. E Allan Kardec diz, olha, não depende da graduação, do nível de conhecimento no mundo material, porque crianças mal saídas da adolescência entendem as nuances da doutrina espírita. Os operários que não sabiam nem ler e escrever, alguém lia, está na Revista Espírita, liam para esses operários o Livro dos Espíritos e eles já tinham um conhecimento espírita gigantesco. Aí Allan Kardec explica. O espiritismo depende de um MSM, maturidade do senso moral, um senso, um sentimento de moralidade que faz com que, ao ouvir aqueles princípios divinos, entenda, compreenda, reflita, modifique a vida, se transforme.
né? Então, precisa só de maturidade e senso moral. Mas o espiritismo é um complexo filosófico. Chamar o espiritismo de código diminuir o tamanho da doutrina espírita, né? Ela é uma filosofia muito densa, muito complexa. E, por outro lado, se o espiritismo fosse um código, Allan Kardec poderia ser o codificador, mas não, o espiritismo revela as leis de Deus, as leis naturais, as leis da natureza, então ele não pode codificar. Essas leis, ninguém perguntou a nenhum de nós se elas precisavam existir ou não. Deus as criou, ponto, por toda a eternidade. E são entender essas questões é de altíssima filosofia. Deus sempre existiu? Sim, Deus é o eterno. É o que nós aprendemos na filosofia espírita. Ora, mas e a matéria? A matéria sempre existiu? Porque se Deus criou a matéria em determinado momento, houve um tempo em que não existia matéria. Então, Deus ficou ocioso por algum tempo até criar a matéria? Olha que questão filosófica encrencada. E Allan Kardec sai dela. Mas e o universo? O universo, os espíritos dizem, não, o universo tem um início, meio e fim. O universo tem um tempo para contar. E a matéria? Não vou entrar aqui nesse meio, que isso é uma outra questão filosófica. O nosso grupo está tentando apreender através da leitura de A Gênese, que é uma questão. Então, peraí. Então, Deus, antes de criar a matéria, antes de criar o fluido cósmico universal, estava de boa vida? Olha que encrenca filosófica. E Allan Kardec sai dessa encrenca filosófica. Aliás, essa encrenca científica através de uma dissertação filosófica. Então, chamar Allan Kardec de codificador, eu não sei de onde começou, mas pegou. Esse que é o problema. Podemos usar, porque pegar, pegou. Tá? Então, quase que virou um nome próprio. Como Allan Kardec fala sobre Cristo, Jesus Cristo, Santo Agostinho, São Luís, é o nome. Você usa como nome próprio. Codificador e Allan Kardec é quase que um nome próprio. Mas diminuir o tamanho da doutrina, né? A grandeza, a grandiosidade da doutrina espírita, e diminuir a grandiosidade de Allan Kardec. Tá? É só uma questão polêmica para se meditar. Não vim trazer nenhuma crítica, muito menos uma mudança de paradigma. É só uma reflexão. Tá bem? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou até aqui anotando uma coisinha. Quando você fala de codificador, que é reduzir a estatura do Kardec como esse elemento que disciplinou, arrumou, né, estruturou, porque alguém tinha que arrumar isso, não é, o Fabiano? Mas o código... Ele fez para isso. A doutrina teria que ser um código, ela não é um código. Essa que é a questão. Não, mas não é necessariamente quando você diz, porque codificar é arrumar de modo a que se chegue a um conjunto que guarde coerência interna e externa, que é exatamente o que caracteriza esse trabalho excepcional do Kardec, né? Então, a gente tinha que discutir muito mais isso, né? O problema o problema das palavras é que elas têm sempre esse caráter polissêmico, né? Tem vários sentidos. Então, algumas questões Allan Kardec faz muito isso. Olha, no sentido vulgar comum da palavra, o espiritismo não é uma religião. Ele passou 14 anos dizendo que não era uma religião, né? Passou 11 anos dizendo que não era uma religião, para no 12º ano dizer, não, é uma religião, sim. É uma religião, sim. Do ponto de vista filosófico. Então, como as palavras têm múltiplos sentidos, a palavra codificador tem múltiplos sentidos. Para nós entendemos a grandiosidade de Allan Kardec através da palavra codificador. Mas para quem não é espírita, a palavra ela tem um outro sentido, outro significado. Ele vai achar que o espiritismo é uma criação que veio da terra para o céu. Aliás, do céu para a terra, com a maioria das revelações, né? A divindade vai para um homem, vai para um lugar, para uma pessoa, e ela revela. E o espiritismo é o contrário. Ela vem das informações trazidas pelos homens e mulheres que viveram na Terra, que são mortos segundo o corpo, para daí surgir o edifício da filosofia espírita. Então, no sentido etimológico da palavra, no sentido do dicionário, sim, o espiritismo é um código e Allan Kardec é um codificador. Mas esse caráter polissêmico
faz com que esse sentido de código diminua um pouco. Isso é uma visão, tá? Uma visão pessoal. Já que você está colocando a Mas questão... já pegou. Agora, isso aí é uma discussão inútil, porque pegou e está pegado. Não tem como mudar. Né? Tem determinadas coisas que... Eu até escrevi um artigo, Um Olhar sobre Kardec, que coloquei em outubro, não sei se foi de 2000, 2004, no Reformador, e depois eu coloquei como primeiro capítulo, abrindo o meu livro Reflexões à Luz do Espiritismo sobre isso. Mas, em termos, você está colocando a questão do ponto de vista semântico, que é, evidentemente, até do nosso dever, né, para estudar isso, e os espíritos ao longo, principalmente do Livro dos Espíritos, várias vezes eles dizem: entendei-vos quanto às palavras, entendei-vos. Escrevi outro capítulo também sobre isso no meu livro. Mas, em termos filosóficos, nós dizemos que há termos unívocos e termos equívocos. Equívocos não quer dizer que eles estejam errados do ponto de vista filosófico. Quer dizer que os termos unívocos têm apenas uma possibilidade semântica. E os termos equívocos, que não são errados, mas são aqueles que guardam ou podem guardar mais de uma possibilidade semântica. Já que nós estamos nesse campo, também não quero avançar muito, mas eu queria, então, que você comentasse o que você acha dessa expressão que eu também não encontrei no Kardec, e que também não sei de onde surgiu, a tal da reforma íntima. Eu não encontro essa palavra. Eu nunca vi. Veja, os termos espíritas, eles são ditos e repetidos e redefinidos para que justamente não se faça confusão com outros, né? Então, não é que a gente não possa usar essas palavras, mas quanto mais palavras se usa, menos compreensível fica, e a gente, na verdade, não quer isso. Vou dar um exemplo na minha área. Olha, dor de cabeça pode ser dor de cabeça, nucalgia, cefaleia, enxaqueca, cefalgia. Olha, são as 10 palavras para um sintoma. Então, se torna praticamente impossível fazer um programa de computador sobre não é nem a doença, é um sintoma, a dor de cabeça. E Allan Kardec ele foi muito esmerado nessas condições. Então, existe resiliência? Existe resiliência. Resiliência é importante conhecer, sim, não há dúvida, mas a nossa palavra é obediência e resignação. Obediência, consentimento da razão, e resignação, consentimento do coração. Aí está a questão filosófica para se pensar. E a resiliência? A resiliência é uma das formas de ter obediência e resignação. Colocar em prática, são aspectos da física, levados para a psicologia. Ok, tudo bem. Mas o nosso é obediência e resignação. Porque quanto menos dispersar, né, pressão, né, força sobre a área, quanto menor for a área, maior a pressão. Então, melhor é o aprendizado. Então, a palavra é educação moral, progresso moral, transformação moral. A reforma transformação íntima, é que o Kardec usa. Eu nunca vi reforma. É o progresso moral, transformação moral. É transformação moral que ele usa. Exatamente. É errado falar reforma íntima? Não é errado falar reforma íntima. Mas se a gente for aumentando... Né? Mas é muito impreciso, e a palavra reforma guarda uma relação com materialidade. Então, estamos juntos nesse pensamento. Desculpe que eu avancei muito, não estou imagina. querendo... Eu tenho mais quantos segundos? Você já passou 1 minuto, mas o tempo é uma abstração no universo. Pode ir em frente. Vou passar só um tiquinho. Vai encerrando. Está encerrando, sim. É só mais um exemplo. Olha aqui. Sobre como... Lembra que a gente viu naqueles parâmetros? Nas informações que nós encontramos na Revista Espírita logo no começo. Então, uma delas que a gente colocou é ajudar os espíritas a se precaverem do excesso de credulidade e do inverso, do ceticismo. Olha só essa questão que está no estudo sobre os Messias do Espiritismo. Então, lá em março de 1868, Allan Kardec publica uma série de mensagens sobre os Messias do Espiritismo. Deixa eu ver se está aqui a mensagem.
Tá, depois a gente vai na questão do Messias do Espiritismo. Então, sobre o ceticismo, o excesso de credulidade. Olha o que o Espírito São Luís diz para Allan Kardec, embora isso já seja a tônica de Allan Kardec. Por maior que seja a legítima confiança que vos inspira os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, ele era o espírito que presidia ao trabalho, é recomendação nunca por demais repetida que deveis sempre presente em vossa mente quando vos entregardes aos vossos estudos. Pesai e refleti, submetei ao controle da razão a mais severa de todas as comunicações que receberdes. Então ele diz, olha, não importa se sou eu que estou dizendo, coloca debaixo de escalpelo, porque mesmo que venha de alguém que você confia, é preciso colocar debaixo de férrea comprovação da lógica, da razão e do bom senso, antes de publicar, antes de comunicar. Claro que uma reunião familiar que um espírito vem trazer um conforto, um refrigério, uma consideração moral, uma orientação moral, a razão já diz que está apontando no caminho do progresso, no caminho da melhoria. Nós estamos falando de revelações do mundo dos espíritos, revelações espíritas. Aí tem mais um exemplo, né? Coloquei aqui um trecho em João sobre Lázaro. No Novo Testamento, é óbvio que um homem de grande empatia sempre estará em enorme sensibilidade com a dor e o sofrimento das pessoas. Porém, escrito que Jesus tenha chorado por uma pessoa só sobre Lázaro, tá? Só sobre Lázaro. Sobre Lázaro, lá em João, é dito que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro, embora ele mesmo tivesse dito que Lázaro só dormia, né? Mostrando o grau de empatia de Jesus com as pessoas. Então, isso já faz a gente pensar assim, nossa, se Jesus chorou por Lázaro, quem é Lázaro? Lázaro é muito importante, não é isso? Como se os jovens dizem hoje, na fila do pão, Lázaro está lá na frente na fila do pão, ele é muito importante, acho que ele nem pega a fila do pão, né? Então, o espírito Lázaro publicou uma comunicação sobre os instintos materiais e os instintos morais. Aliás, Lázaro trouxe uma comunicação. Lázaro é um dos espíritos que se comunicava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Aliás, é interessante, a gente chama Allan Kardec de codificador, mas esses espíritos chamavam Allan Kardec de mestre. Isso que é interessante. Tratavam Allan Kardec por mestre, e realmente é um espírito superior ao ponto de, quando Allan Kardec estava encarnado, todo mundo queria estar perto dele. Por isso que se reuniu ao seu redor espíritos como Blaise Pascal, Lacordaire, Labené, João Evangelista, Paulo Apóstolo, Sócrates, e todos esses espíritos vieram atraídos pela presença na Terra desse espírito superior. E, mais do que ainda, o próprio espírito de verdade. Né? Então, esses espíritos não tratavam Allan Kardec de codificador, chamavam de mestre mesmo. E vejo nessa revista Espírita de fevereiro de 1862, após Allan Kardec dar publicidade às instruções de Lázaro sobre os instintos morais. Allan Kardec diz assim: apesar do nosso respeito pelo espírito Lázaro, que nos tem brindado com tantas e tão belas dissertações, lembremos que em O Evangelho segundo o Espiritismo tem aquela dissertação de Lázaro, a lei de amor, que é belíssima, né? Aliás, tudo é belíssimo no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é de fazer chorar a dissertação de Lázaro. Permitimos-nos discordar de sua opinião no que concerne às suas últimas proposições. E aí Allan Kardec vai explicar que existe um espírito, um instinto material, e realmente é o que a ciência diz, existem equipamentos cerebrais que fazem parte do avanço evolucionário que já vem de fábrica, a gente reencarna, já está ali no nosso cérebro, esse equipamento instintivo, e existem os instintos morais, que são do espírito, aquele instinto moral. Então, são os dois tipos de instintos. E Allan Kardec diz, olha, Lázaro está errado. O que é isso? É ensinar aos espíritos, aos espíritas, como os espíritos devem ser tratados. É ensinar aos espíritas que, mesmo espíritos que são respeitosos e admirados, precisam ter as suas comunicações colocadas sob exame. Aí ele fala assim, quem é você para julgar? Realmente, julgar, eu não sou ninguém para julgar nada nem ninguém. Estou tentando julgar a mim mesmo, embora o juiz supremo seja Deus. Aí está tudo certo.
Mas veja, a palavra que Allan Kardec usa não é julgar, é examinar. Examinar. Para examinar, todo mundo pode, tá? Não precisa ser perfeito para examinar nada. Julgar, sim, julgamento é algo de alguém que é superior ao outro. Mas examinar faz parte da ciência espírita examinar. Um outro exemplo, está aqui, Félicité Robert Lamennais. Então, Lamennais é magnífica, a história de Lamennais é incrível, né? Vamos passar adiante. Um grande filósofo da Igreja Católica. E aí, Allan Kardec escreve na Revista Espírita de dezembro de 1861 meditações filosóficas e religiosas ditadas ao senhor Alfred Didier pelo espírito Lamennais. E aí Allan Kardec publica e faz a seguinte observação. Devemos observar que os espíritos chegados a um alto grau de perfeição são os únicos aptos a julgar as coisas de uma maneira completamente sã. Ou seja, só os espíritos puros são absolutamente perfeitos na maneira de analisar qualquer coisa. Até lá, seja qual for o desenvolvimento da inteligência e mesmo da sua moralidade, podem estar mais ou menos imbuídos das suas ideias terrenas e ver as coisas do seu ponto de vista pessoal, o que explica as contradições muitas vezes encontradas em suas apreciações. Então, Allan Kardec está examinando o que o grande filósofo Lamennais escreveu e está dizendo, olha, há contradições que são relacionadas às ideias terrenas. E aí Allan Kardec diz assim, Lamennais nos parece estar neste caso. Sem dúvida, em suas comunicações, muitas coisas boas e belas, como pensamento, como estilo. Mas, por certo, há outras que podem prestar-se à crítica. Olha a maneira de colocar, né? Cuja responsabilidade absolutamente não assumimos. Então, determinadas comunicações filosóficas de Lamennais não são espíritas. Podem ser filosóficas, podem ser de alto grau de filosofia, mas não são espíritas. Cada um é livre para aceitar o que acha bom e rejeitar o que é mal. Só os espíritos perfeitos podem produzir coisas perfeitas. Olha essa frase agora. Atenção. Lamennais, que sem a menor dúvida é um espírito bom e elevado, não tem a pretensão de já ser perfeito, de modo que o caráter sombrio, melancólico e místico do homem seguramente se reflete nesse espírito e, por consequência, nas suas comunicações. Então, veja, se a gente derruba a barreira do exame crítico, a gente vai, só pelo nome do espírito, aceitar algo que não é espírita, necessariamente. Agora, se eu fosse Lamennais, o que eu falaria? É assim que você pensa? Então também não falo mais nada. Só que Lamennais é um espírito superior, não é o Fabiano. Então, qual foi a resposta de Lamennais para essa crítica? Tens razão, mestre. Vou me esforçar por melhorar minhas comunicações. E ele melhorou pra caramba. Então, até os filósofos se beneficiavam da presença na Terra desse espírito, que por isso era chamado de mestre. Tá? Então, a doutrina espírita, a gente pode dizer assim, no mínimo foi a duas mãos, tá? Mas ele não é só dos espíritos, ele também não foi secretário dos espíritos. No mínimo, a duas mãos, dos espíritos e de Allan Kardec. Então, essa maneira de olhar, nós ficamos magoados e melindrados. Quem é você para me criticar? Não coloque oposição, não duvide do que eu estou falando. Não, isso aí é um espírito como da terceira ordem. Gente, da terceira ordem que fica magoado assim. O espírito da segunda ordem quer melhorar, quer progredir, não perde uma oportunidade de se desenvolver. Por isso que ele estava na segunda ordem e eu na terceira ordem. E para finalizar, tá? Finalizo mesmo. Essa questão dos messias do espiritismo. Então, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, Allan Kardec publica uma série de comunicações onde os espíritos falavam que viriam os messias do espiritismo. Alguns falavam só do messias do espiritismo, que é aquele que conseguiria agregar, ele conseguiria fazer desenvolver, atrair a atenção das pessoas, fazer o espiritismo progredir muito. E falando sobre isso estava o espírito São José, talvez até o espírito que foi o pai de Jesus, Fenelon,
Aqui eu botei a data das comunicações. Baluse, Lacordaire, São Luís, o Guia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o próprio Lamennais, Erasto, Montagnier, Ducot, João Evangelista, Clélie du Plantier. Então, uma série de espíritos vieram dizer, olha só, Messias do Espiritismo. Alguns até induziam que Kardec era o Messias do Espiritismo, tanto que alguns companheiros, alguns confrades, defendem a ideia de que Kardec era o Messias do Espiritismo. Era o Messias, o Espiritismo como a terceira revelação, e o Messias dessa revelação, o próprio Allan Kardec. Isso foi em fevereiro de 1868. Aí os espíritas, é isso aí, o Messias do Espiritismo. Só que aí, em março de 1868, no mês seguinte, Allan Kardec jogou um baldão de água fria em todo o pessoal que estava animadinho. Aí ele diz assim, a opinião da maioria dos espíritos, ou seja, o controle universal do ensino dos espíritos, é um poderoso controle para o valor dos princípios da doutrina, mas não exclui o do julgamento e da razão, ou seja, os espíritos podem estar lá concordantes. Olha só, a mensagem anterior passou no critério do controle universal do ensino dos espíritos. Passou. Eram espíritos diferentes, através de médiuns diferentes, que não se conheciam, médiuns confiáveis do ponto de vista moral e da sua mediunidade, passou pelo critério do controle universal do ensino dos espíritos. Então, diz assim, Allan Kardec aplicou o controle universal do ensino dos espíritos, só o controle não. Olha só, não exclui o do julgamento e da razão, cujo uso sério todos os espíritos recomendam. O espírito, que é superior, manda fazer isso. E aí, o que Allan Kardec fala sobre o Messias do Espiritismo? Ai, que triste decepção. A ideia da vinda de um ou de vários Messias era mais ou menos geral, mas encarada sob pontos de vista mais ou menos errôneos. Ou seja, o consenso dos espíritos era que viria o Messias do Espiritismo. E Allan Kardec disse o seguinte, olha, estava mais ou menos errado, tá? Estava errado. Em outras palavras, errado. Por força das circunstâncias de detalhes contidos em certas comunicações. E aí o que ele explica que os espíritos, não são os médios, não, e de uma assimilação demasiada literal por parte de alguns com as palavras do Evangelho sobre o mesmo assunto. Por esses erros podiam ter inconvenientes materiais, cujos sintomas já se faziam sentir. Importava, pois, não deixar que se propagassem. Ou seja, a ideia dos Messias do Espiritismo, do Messias do Espiritismo, já estava em um único mês, gente, ou então naquele período em que as mensagens se comunicaram, né? Trazendo um comprometimento da doutrina espírita. E aí ele diz, importava, pois, não deixar que se propagasse, eis porque julgamos útil dar a conhecer o verdadeiro sentido no qual essa previsão era entendida pela maioria dos espíritos, retificando, assim, pelo ensinamento geral, o que o ensino isolado podia ter de parcialmente defeituoso. Ou seja, existem parâmetros, existem critérios, existem diretrizes espíritas, princípios, fundamentos. Esses critérios são norteadores. Se você vai sair desse critério norteador, pensa, não sai direto, porque vai entrar por um caminho que vai trazer prejuízo. Allan Kardec viu que esse tipo de pensamento, e depois ele, ao longo desse artigo da Revista Espírita de março de 1868, ele vai fazendo as explicações, porque nunca, jamais, em tempo algum, poderá vir um Messias do Espiritismo. Isso seria a destruição da doutrina. Seria a destruição da doutrina. E ele explica por quê. Então, veja, ele retifica a visão desses espíritos, primeiro dizendo que eles estavam fazendo uma assimilação muito literal da Bíblia. Tá? Eram espíritos ligados à Igreja Católica, que tinham um pensamento católico e que tinham algumas convicções, e a gente sempre espera que venha um Messias nos salvar. Isso é instintivo, tá? Isso é do ser humano mesmo. E Allan Kardec diz, está errado, estava errado. Então, ele retifica essa visão que esses espíritos tinham a respeito do Evangelho. Esses espíritos tinham uma visão acerca das predições e estava contaminando o espiritismo, e ele faz a retificação nessa revista de março de 1868. Então, o pensamento, a inteligência, a lógica, a filosofia, a moralidade, a personalidade, a beleza, a inteligência, o bom humor de Allan Kardec, tudo isso é possível através, conhecendo a revista espírita. Ali é o homem, é o cientista, é o professor, é o espírita, é o marido, é o amigo,
é a pessoa escrevendo e desenvolvendo um pensamento. É realmente uma obra que a gente precisa se debruçar. Nessa encarnação, não podemos correr o risco de passar vergonha de retornarmos ao mundo dos espíritos, o mundo espírita, dizendo o seguinte: olha, nós sabíamos que existiam essas 12 obras e nem demos uma lida, né? Eu acho que isso a gente precisa ter em mente para nós, em primeiro lugar, e estimular entre os nossos amigos e companheiros. Eu peço desculpas aí pelos 20 minutos além das 10 horas, peço perdão. Eu também nem estou vendo vocês. Se alguém dormiu, é hora de acordar e fingir que não estava dormindo, tá? Eu, mais uma vez, agradeço a presença de vocês e agradeço a oportunidade de nós estarmos juntos, tá? Mas foi muito bom, e eu quero saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Ninguém? Uma próxima vez, então. Mas agradeço. É porque nós ficamos mais ou menos intimidados, porque você estava indo num fluxo tão didático, tão sequenciado, que nós ficamos assim um pouco constrangidos. Se alguém dormiu, eu não vi, porque eu só fiquei com a apresentação levantada. Então, tudo bem. Mas quem dormiu foi muito bobo, porque você fez um trabalho, fez um escrutínio mesmo, e você tangenciou as questões básicas, o que prova que você efetivamente leu a revista. Que foi, Rosa? Eu entendi outro problema. Ele não só leu, ele pensou muito sobre o que ele leu. Exatamente. Agora falta praticar, né? Falta o principal, que é colocar em prática. Mas isso é no geral, né, Fabiano? Isso é no geral, isso é na revista, isso é no livro dos Espíritos, isso é no Evangelho, isso é para tudo, né? Falta me aperfeiçoar e ser melhor, né? Falta funcionar. Mas vamos tentar. Exatamente. Agora vamos à obra, né? Agora vamos à obra. Mas também não podemos praticar sem pensar. E, na verdade, essa é uma condição do espiritismo, né? Nós temos que nos instruir. Portanto, nós temos que pensar. Que, aliás, eu acho interessantíssimo. Nós dizemos assim, temos que... É o pensamento, a palavra e a ação, né? Os espíritos dizem isso por razões meramente didáticas, porque nós é que precisamos da explicitação desse caminho, porque, na verdade, ninguém diz nada sem pensar e ninguém faz nada sem pensar. É que isso é um fenômeno tão rápido que nós achamos que não, falei sem pensar. Não é verdadeiro isso. Todo mundo pensou antes de falar, mas aí a gente tem uma desculpa. Eu disse isso sem pensar. Mentirinha. Verdade. Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só eu fiquei falando hoje, né? Você sabe que as pessoas gostam de falar, viu? Não, na próxima a gente faz de uma outra forma. Pois não. Próximo mês, não. Você faça do jeito que for melhor para você. Próximo mês, você volta para falar sobre a Revue Espírita e você vai deslocar ou pensar um tema específico, não é isso? Ou uma edição específica. Não, é um artigo, né? Agora deixa eu ver. Agora você vai pensar isso. Você vai pensar isso, né? Conte quer falar alguma coisa. Quer? Opa, conte. Queria falar alguma coisa. Obrigada, Rosa. Não, eu só queria falar que foi muito boa a apresentação, gostei bastante. Obrigado, né? Obrigado. Foi uma análise crítica bem profunda e algumas colocações que ele fez que eu acho altamente pertinente, né? E sempre que eu tenho oportunidade, eu também coloco. Né, especialmente com essa questão do livro A Gênese, em que ele ressaltou que muitos falam sobre a necessidade de atualizar a Gênese. E, né, no final, a Gênese ela nos ensina a pensar, não é o conteúdo científico que é o mais importante ali, né, mas nos ensinar a pensar, em analisar.
e isso é válido, era válido na época de Kardec e vai ser válido hoje com todo o avanço do conhecimento. Então, essa e algumas outras colocações do Fabiano eu achei muito interessante e gostei muito. Próximo mês é o artigo Primeiras Lições de Moral da Infância. Olha, é um artigo... Isso é um espetáculo. Ele é, assim, uma... Bom, depois que os filhos já crescem e você lê o artigo, fala, nossa senhora, quanta bobagem eu fiz, achando que estava fazendo tudo certo. É uma coisa impressionante. Caramba, mas olha... Nos pais que Allan Kardec relata que eram amigos dele, cara, eu acho que ele ficou me olhando. Eu acho que ele... Não sei, como se ele viajou no tempo e falou, Fabiano, é você com seus filhos. Né? E tudo sempre com um bom objetivo, querendo ajudar, querendo educar da melhor maneira a criança, e, na verdade, a gente está aumentando o grau de vícios dela, tentando ajudá-la a melhorar. Né? Primeiras lições de moral da infância. Revista Espírita de fevereiro de 1864. É interessante porque muitas das coisas que estão aí nessas lições de infância estão lá no plano que ele propôs, né? É um plano, proposta de um plano para a melhoria da educação pública que ele publicou em Paris em 1828, né? Eu sei que esses pais que ele relatou, pô, fiquei meio assim envergonhado. Achei até que fosse... Não, nem tudo exatamente igual, mas o nível de erro na educação, mais ou menos o mesmo caminho. E é muito interessante porque muitas coisas que ele escreveu como Rivail, principalmente no plano para a melhoria da educação pública em França, ele colocou em O Livro dos Espíritos, naquela nota preciosa que nós todos decoramos, né? E também nessas reflexões sobre a moral da infância, muito interessante. Essa coerência, né, do pensamento Rivail Kardec. Pronto? Então, pronto. Então, nós obrigado vamos mais uma vez. Um beijo a todos. Muito obrigado pela paciência, pelo esforço em não dormir. Tá? Muito obrigado. Mas nós estávamos observando o seu esforço, viu? De trazer um material tão organizado, como o Cláudio também apontou, muito organizado, muito estruturado, muito codificado. Tá bem. No meu caso, pode até ser mesmo. Pois é, então nós vamos fazer aqui uma prece, agradecendo o mestre querido, as bênçãos que lançaste por sobre a nossa reunião desta noite, a serenidade, a harmonia, a fraternidade que nos uniu em pensamento para acompanharmos as reflexões que nos trouxe o nosso querido companheiro Fabiano Pereira Nunes. Possam, mestre, todos os nossos encontros, e confiamos nisto, que haverão de receber também o mesmo influxo de bênçãos, de energias e de harmonias para os estudos que todos nós empreendemos juntos aqui no ICEB. Graças te damos, mestre querido, a todos os mentores do nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, representados por Diolindo Amorim e Jorge Andréa, e guardados assim na confiança de que estamos sempre sob a vossa tutela para nos instruir e nos intuir, nós, ao te agradecermos, mestre, ainda te rogamos que multipliques as bênçãos, as energias por sobre os nossos mentores queridos e por sobre os nossos esforços, ainda que incipientes, nas tarefas do estudo e, sobretudo, na prática dos ensinamentos de teu Evangelho, explicitados e desdobrados na obra de Allan Kardec. Graças te damos, bênçãos por sobre o nosso querido Rivail Kardec e por sobre todos os nossos esforços no bem. Paz e luz, Jesus, a todas as criaturas na terra, que todos atravessamos em maior ou menor grau,
os desafios dos tempos que anunciaste. Mas nós te rogamos, Mestre, se ainda for-nos lícito pedir, e nós te pedimos, distende as tuas bênçãos, os teus consolos, as tuas vibrações de amor e de misericórdia por sobre todos os nossos irmãos que padecem os horrores da guerra, quaisquer que sejam as formas sob as quais ela se tenha e esteja se manifestando. Graças te damos, Mestre, sob o manto de Maria e as vibrações de nossos mentores queridos, aos quais nós também nos submetemos por gratidão a tudo que deles temos recebido em teu nome. Fica conosco, Mestre, graças te damos hoje e sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.